Sabendo que C é um número real, considere no plano cartesiano a circunferência de equação x² mais y² igual a 2cx. Se o centro dessa circunferência pertence à reta que tem esta equação, determine o raio da circunferência. O que eu vou fazer a princípio é reorganizar essa equação passando esse 2cx para o primeiro membro. Eu teria x² mais y² menos 2cx, aquele 2cx passou subtraído para o primeiro membro, igual a zero. Essa estrutura, ou essa forma de escrever a equação, é aquilo que a gente chama de equação geral ou normal da circunferência. Só que para falar dessa equação normal ou geral, eu costumo fazer uso de uma estrutura que é de todas as cônicas. Ela tem essa cara aqui, ax² mais by² mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Como eu disse, isso aqui é a equação geral de todas as cônicas. Entram circunferências, elipses, hipérboles e parábolas. Por uma questão de simplicidade, de simplificação da nossa resolução, toda vez que for representar uma circunferência, tem que garantir duas coisas a princípio. Primeiro, então eu vou anotar aqui que para ser circunferência, uma primeira condição tem que ser garantida. Circunferência. Eu tenho que os coeficientes de x² e de y² sejam iguais e iguais a 1. Portanto, o que multiplica o x² tem que ser igual ao que multiplica o y² e esses dois têm que ser igual a 1. Se você reparar na nossa equação, isso aconteceu. x² mais y² é como se tivesse 1x² mais 1y². Perfeito. Segunda condição, essencial para que isso seja uma circunferência, o C tem que ser zero. Você não tem em nenhuma circunferência algum termo que apresente x vezes y. Não existe. X vezes y não vai aparecer para a circunferência. Veja que aqui não tem ninguém x vezes y. Isso é uma condição para que esta equação possa ser uma equação de circunferência. Ok. Então, falou em circunferência, eu tenho que ter esses dois iguais e iguais a 1, e o C tem que ser zero, não posso ter termo com xy. Garantido isso, aí a gente tem um ganho. Que ganho é esse? Dá para descobrir o x do centro, o y do centro e o raio a partir deste coeficiente que multiplica o x, do coeficiente que multiplica o y e do termo independente da nossa equação. E aí a gente vai colocar assim, são três formulinhas. O x do centro é menos d sobre 2. O y do centro é menos e sobre 2. Portanto, basta você olhar pensando. Para fazer o x do centro, você pega o coeficiente do x, troca ele de sinal e divide por 2. Para achar o y do centro, você pega o coeficiente do y, troca ele de sinal e divide por 2. Então, o raciocínio é análogo. Só pegar o coeficiente do x, troca o sinal e divide por 2. Pegar o coeficiente do y, troca o sinal e divide por 2. E para achar o raio, você usa o x e o y do centro que você encontrou aqui. A estrutura vai ser que o raio ao quadrado é dada pelo x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado, menos o f, o termo independente da tua equação. Então, você vai fazer uso do d e do e para achar o x e o y do centro, e vai fazer uso do f para achar o raio, além do x e o y do centro que você terá encontrado aqui. Bom, pensando nisso, ou sabendo disso, eu olho para essa estrutura. Qual será o centro da minha
circunferência. Primeiro, quem é o coeficiente do x? Nesse caso, o coeficiente do x é menos 2c. Troco de sinal, divido por 2. Então, o x do centro vai ser menos 2c com sinal trocado, vai ficar 2c. Dividido por 2 virou c. Esse é o x do centro. E o y do centro? Eu pego o coeficiente do y, troco de sinal e divido por 2. Tem alguém multiplicando o y aqui ou apareceu o y? Não. Se não tem y, é como se esse coeficiente fosse zero. Troco de sinal e divido por 2. 0 dividido por 2 vai dar zero. Isso quer dizer que o centro da nossa circunferência tem coordenadas c, 0. O x vale c, o y vale 0. Só que ele falou, esse centro pertence a uma reta, cuja equação foi dada, x mais 2y igual a 3. Quando um ponto está numa reta, quer dizer que se você pegar o x daquele ponto, substituir no x da equação da reta, e o y do ponto, substituir no y da equação da reta, aquela equação tem que ser verdadeira. Portanto, no lugar do x, eu vou colocar c, mais 2 vezes no lugar do y, vou colocar 0. E isso terá que dar 3. Bom, c vai ficar igual a 3 porque esse produto deu 0. Você achou, então, o centro. E se você achou o centro, isso vai te dar indicações muito claras de qual vai ser o raio. Porque agora eu vou seguir essa estrutura. O raio ao quadrado será dado por x do centro ao quadrado. Pega o 3, que é o x do centro, e eleva ao quadrado. Mais o y do centro ao quadrado. Pega o 0, que é o y do centro, e eleva ao quadrado. Não precisava, tudo bem, só estou substituindo para você visualizar. Menos o f. Quem é o f? O termo independente da tua equação geral. Tem termo independente aqui? Tem algum número sem x e y? Não. Se não tem, é como se o f fosse 0. Menos 0. Isso aqui desaparece. O raio ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Tiro a raiz dos dois lados, o raio vai valer 3. A alternativa correta, portanto, era a alternativa D.